Bom dia, queridos. Por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, para fazer um resumo do que já enviamos hoje para os nossos grupos de WhatsApp, que estão dentro e fora do Brasil. Uma escola bíblica gratuita que temos todo dia há mais de 5 anos. Nesse mesmo horário, orando pela madrugada, clamando a Deus por nós, por você, e também enviando mensagem de ensino bíblico, uma escola bíblica gratuita na tua casa, todo dia, amém? Então já gravamos hoje a parte número 13 do tema que estamos estudando esses dias, que é o tema muitos são chamados e poucos são escolhidos, que foi Jesus que utilizou essa expressão, quando a Bíblia diz que um dia ele vai fazer uma grande separação com relação a pessoas que não estão preparadas para viver com ele, e eu quero falar sobre essa questão. Então o subtema de hoje, que já enviamos hoje para os grupos de WhatsApp, é baseado a minha vida, a tua vida, comparado com a chamada de Arão, que está em Hebreus 5:4. Então, que vamos já ler. Quem foi Arão? Arão viveu no ano 1500 a.C. Ele era o irmão de Moisés, que Moisés liderou o povo de Israel. Moisés, antes de ser o líder do povo de Deus, ele era chamado de filho da filha de Faraó do Egito, criado nos costumes do Egito, mas depois vamos falar de Moisés. Eu quero falar do Arão. Então Moisés era de uma família biológica, que era a mesma família de Arão, mas foi criado com os egípcios desde criança, enquanto que Arão foi criado com sua família dos judeus, do sangue de Abraão. E o Arão era de uma tribo chamada tribo de Levi. O Moisés também. E Deus escolheu esses dois para liderar o povo de Deus do ano 1500 a.C. Deus usou esses dois como se fosse hoje. Como se fosse hoje, a igreja de hoje, por exemplo, aqui, essa igrejinha miudinha aqui, Deus escolhe dois. Por isso que às vezes as igrejas têm o presidente e o vice-presidente. Essas expressões não existiam na época de Moisés. Não, cada um foi chamado por Deus, se capacitou para esse chamado, e Deus colocou no lugar certo e utilizou eles para usar aquele povo. Então eles eram da tribo de Levi. Israel era dividido em 12 tribos, 12, e uma delas era a tribo de Levi, que era a menor de todas. Essa tribo de Levi, diz a Bíblia, que Deus não permitiu que ninguém trabalhasse para o secular, não podia ganhar dinheiro nenhum no secular, a não ser que fosse exclusivamente na obra de Deus. Então da tribo de Levi saíam os sacerdotes, os cantores, que também eram chamados de levitas, mas quem presidia eles era Arão, que era chamado de sumo sacerdote. Sumo quer dizer líder. Eu quero então colocar para você aqui, não só para você que é obreiro já, que é líder de igreja já, mas também para qualquer membro, a comparação que a Bíblia coloca, o Novo Testamento coloca, o cristianismo coloca, a comparação sobre o testemunho de Arão e o testemunho do cristão, passos que Arão deu, que tem que ser iguais os passos que a igreja dá. Ou melhor, a igreja, você diz, sou membro de uma igreja,
ou você diz sou membro do cristianismo em geral, você tem que se encaixar o que diz 1 Pedro 2,9, que nós vamos já ler. Primeiro é só uma introdução, porque eu disse que aqui nós vamos falar o que não falamos lá no áudio, que o tempo lá é muito curto, é só 80 minutos todo dia de áudio, em 4 mensagens de 20 minutos. Então aqui eu quero tentar fazer um resumo do áudio e falar outras coisas que não falamos no áudio. Então, 1 Pedro 2,9 diz: vocês são a geração eleita, falando para a igreja toda, todo o cristianismo mundial, em qualquer país, vocês são a geração eleita, o povo escolhido, a nação santa, o sacerdócio real, para apresentar sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Ponto. Então, nessa parte, não como líder, nessa parte o cristianismo é igual. Você diz sou cristão, mas não se encaixa. 1 Pedro 2,9, 2 motivos estão acontecendo aí. Ou porque você não tem um pregador para te dizer isso, ou porque você fugiu de uma verdadeira igreja de pregar isso. Você decidiu não estar lá, eu não quero estar lá para aprender sobre isso. Mas Deus requer que, se você for um cristão, que quer dizer imitador de Cristo, imitador da igreja primitiva, imitador de qualquer um que anda igual a Arão, Moisés, Jeremias, os verdadeiros servos de Deus. Se você não é um imitador, infelizmente você não é um cristão, não vai ganhar nada vezes nada, que só os da igreja primitiva que foram fiéis ganharam e hoje estão ganhando. Os que morrem hoje, multidões morrem hoje, e com Cristo já o galardão já está pronto para esses. Ponto. Então vamos ler a história de Arão. Vamos pegar algumas práticas que o Novo Testamento diz que nós temos que fazer igual Arão fazia. Vamos lá. Primeira coisa, vamos ler o texto. Carta aos Hebreus, capítulo 5, verso 1. Como digo sempre aqui, eu estou lendo na minha Bíblia, na tradução de Ferreira de Almeida, revista aí corrigida. Quem está mais perto do original, digite aí no Google, do teu celular, na internet, põe o versículo e escreva do lado: tradução de Ferreira de Almeida, revista corrigida, que essa é mais segura porque está mais perto do original. Então, como eu te digo, aqui não é uma pregação, aqui é um ensino. Eu não sei pregar, eu não fui chamado para pregar, eu fui chamado para ensinar. Então, irmão, toda aquela pessoa que é chamada para ensinar, ela tem que dar pormenores do aprendizado. Esse daí é um, tá? Cuidado com traduções que roubam o original, cuidado com elas. Então vamos ler o texto. Hebreus 5 em diante diz: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Quero falar essa palavra fraqueza aqui, que não falei lá no áudio. Por favor, se você quiser pegar o áudio, você que está entrando aqui e não pegou o áudio, pega meu número e diz: me adicione aí, irmão, eu quero também participar da escola online gratuita que você está tendo todo dia, tá bom? Online, e eu te adiciono. O nome da nossa escola bíblica chama-se A Verdade Vos Libertará. Então pega meu número 984904763 e o código do Maranhão é 98. Você que está fora do Brasil, adicione 55. Ponto. Então tá aqui Hebreus 5. Por que eu digo 55 toda vez? Porque um dia desse eu
estava assistindo uns vídeos de alguém do Peru, que estavam mostrando alguma coisa no Peru, que é um país. Também mostraram na Colômbia, eu assistindo, e eles colocaram no meu telefone, e eu não sabia o código. Eles podiam ter botado o código, que eu queria entrar em contato, porque alguma coisa muito importante para cá, para um centro de recuperação para drogados, que estamos tentando reabrir aqui em Alcântara, Maranhão, Brasil, onde já tivemos. Tem aí os vídeos no YouTube, basta você digitar Projeto Libertar Alcântara, Wagner Jesus, centro de recuperação. E nós já abrimos, fechamos, porque eu não tinha ajudadores. E nós estamos pregando, precisando de gente para nos ajudar, investir dinheiro, porque tudo é grátis. E nossa igreja aqui, você vê que ela é pequenininha. Então, nós vimos uma ferramenta boa lá no Peru, na Colômbia, no Equador, eles mostrando coisa para ser criada dentro de um lugar como esse, para alimentar o centro de recuperação e para venda, para ganhar dinheiro para sustentar o centro de recuperação. E eu não encontrei o código do país. Depois é que eu vou ver. Então eu boto logo aqui 55, tá bom? Então estamos procurando ajudadores. Você quer nos ajudar a reabrir o centro de recuperação? Muita gente está precisando aqui no lugar onde eu estou. Ontem, por exemplo, nós trouxemos aqui crianças para esse lugar, que pega aqui na região. A maioria tem parente drogado, outros tem parente no presídio, tudo a raiz é as drogas. Outros têm parente envolvido com crime nas ruas, problema, droga. E as crianças que estamos tentando trazer para cá todo sábado, como foi ontem, já enviamos 2 vídeos que estão aí nessa plataforma, que enviamos ontem, do culto que teve ontem aqui, para a criança, que cada vez a gente quer chamar mais e mais, dando pirulito, pipoca, refrigerante, e o filmezinho bíblico, uma palestra, para quê? Para que amanhã não precise ter tanto drogado, tanto crime, tanto presídio nas ruas, melhor, tanto presidiário que foge, ou que é solto e volta a ser maligno, dando problema para a sociedade. Então, do pequeno que se faz o grande. E esse papel é da igreja. Venha contribuir em nome de Jesus. Entre no meu privado aí e diga: meu irmão, vou te dar aí por mês uma ajuda, tá bom? Por mês eu vou te dar R$5 por mês, para você começar a abrir, começar a implantar de novo, que lá tudo é gratuito. Veja os vídeos aí, quantas pessoas a gente não já ajudou. Está nessa plataforma aqui. Você pode botar apenas R$5 por mês, ou 2, R$1, não tem problema, vai me ajudar. Ó, meu Pix, 985686781, código do Maranhão 98, amém? Aí você bota o 98 em cima e você vai nos ajudar. Então, por que trabalhar com criança? Para eles não ser os bandidos de amanhã, tá bom? Então, meus amados irmãos, vem ajudar a gente, para a gente colocar aqueles que já estão nas drogas, que já estão drogados, que já estão dando problema. Muitos estão nas igrejas evangélicas hoje, porque foram libertos, nunca mais vão fazer mal para ninguém, pelo contrário, estão pregando para outros drogados, como hoje, agora mesmo enviei para nosso grupo de WhatsApp daqui de São Luís, da nossa igreja. Um dos irmãos foram dos piores que tinha em Alcântara, antes dele ser do nosso centro de recuperação, e ele mandou uma foto que ele está dentro hoje de um centro de recuperação no interior do Maranhão, pregando para os outros, testemunhando, dizendo: irmão, você pode sair disso, eu também já estive nisso. Então mandei a foto dele, ele lá alegre, falando que ele esteve ontem lá sábado, visitando, pregando, testemunhando. Esse é o papel de todo cristão. Então nos ajude a ter outros que vão fazer isso também. Ponto. Vamos voltar para Arão. Hebreus 5, 1 em diante, vou voltar. Diz:
porque todo aquele sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens para coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então vamos falar de dons, de sacrifício, que é o papel do cristianismo. Não é só do pastor da igreja, é todo membro da igreja tem que oferecer seus dons. Todo mundo tem que ter pelo menos um dom, se você é cristão. Tem outros que tem 9, e Deus quer usar muito mais a pessoa para quem Ele dá mais. Como diz Lucas 12:48, Jesus disse: a quem mais for dado, mais será cobrado. Então você não pode ser um inútil. E aí nós vamos nos comparar com Arão. Vamos já falar sobre isso. Então diz assim, ó. Aí verso 2, Hebreus 5 diz: e possa compadecer-se dos ignorantes e errado. Quer dizer, um cristão que não tem essa dor dentro dele, que olha alguém precisando de ajuda, que vê que ele está no pé na boca do vulcão do Apocalipse 20:10, ele vai para o lago de fogo, onde tem sofrimento eterno se ele morrer hoje, e ele sabendo disso, e ele não se compadece. Não é igreja, não é cristão. Que cristão é imitador de Cristo. Cristo, quando viu as multidões, diz, ele se condoía. É o final de Mateus 9, quando vinha, aí diz assim, ele se condoía porque eles eram ovelhas que não tinham pastor. E você, meu irmão, se você é o sacerdócio real de 1 Pedro 2:9, você está se condoendo por alguém, e então como que tu vai investir o que a Bíblia chama aqui de dons e sacrifício? Ponto. Então aqui era Arão, e aí ele diz, verso 2: e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. Então nós vamos falar da fraqueza de todo ser humano, inclusive do cristão. Até a morte, você tem área na tua vida que você é fraco, e você tem que se fortalecer. Deus ensina que nós temos que buscar o fortalecimento, e quando isso acontece, nem o diabo pode contigo, nem o inferno inteiro não pode contigo, se tu fizer o que Paulo disse, Filipenses 4:13, ele diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Então ainda vamos ver. Aí Hebreus 5:3 diz, e por esta causa deve ele mesmo, tanto pelo povo também, como por si mesmo, oferecer oferta pelos pecados. Oferta, a gente falou lá, que naquela época o Antigo Testamento, a lei de Deus exigia que qualquer um que entrasse no prédio do templo para adorar a Deus, não podia vir sem trazer uma oferta. E as ofertas geralmente eram animais, ou pássaros, como pombinhos. Se você era pobre, tinha que oferecer alguma coisa, tinha que ser pelo menos pombinhos e rolinha. Como em Lucas 2 diz que Jesus era pobre, e a família foi levar ele no templo. Eles levaram 2 rolinhas, 2 pombinhos, mas tinha que levar. Não é como hoje, as pessoas vão para o culto, não querem levar nada, não tem oferta nenhuma. Culto de igreja não dá nada, é porque ele não aprendeu. Que Gálatas 6:6 diz, aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Mas só para quem já aprendeu, já é instruído. Se ele tem quem ensine, se ele quer aprender sobre isso, ele é útil também nessa área financeira. Como era Israel, ninguém podia entrar no prédio sem levar alguma coisa para sacrifício, como fazia a igreja primitiva. No final de Atos 2, no final de Atos 4, diz a Bíblia que eles vendiam suas fazendas, repartiam, eles depositavam tudo no pé dos apóstolos. Mas vamos lá. Então oferecer, o que é oferecer aqui? Sacrifício. Oferecer aquilo que ninguém está te dando ordem. Oferecer é alguma coisa que você faz voluntariamente, sem precisar Deus mandar, nem
pastor mandar, na igreja mandar, eu já li na lei, está aqui na lei, esse é meu trabalho, eu vou oferecer. Isso aí era o trabalho de Arão. Vamos terminar aqui para depois a gente ler 1 Pedro 2,9. Diz, verso 3, Hebreus 5, e por essa causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Então ele mesmo, qualquer cristão, ele tem que fazer como Arão tinha que fazer. Antes ele olhava e dizia: Senhor, eu já sei isso aqui da tua Bíblia, porque já me ensinaram, eu já aprendi, mas eu estou na minha vida com muita dificuldade nessa área, naquela área, nessa área eu estou falhando. Você tem que ser, meu irmão, alguém de consciência. O cristão, ele é consciente, que não precisa ninguém te exortar e dizer: você está errado, você errou. Não. O Paulo diz, irmão, que nós é que temos que analisar a nós mesmos. 2 Coríntios 13, 5, ele diz: analise-se, te analisa, para ver se Cristo está em ti, se não é que tu já está reprovado. Ele está falando para líder, para pastor, para a igreja, para todo mundo da igreja. Te analisa, ou melhor, não espera ninguém te mandar. Então o Arão, a ordem para Arão era ele oferecer tudo, né, pelos seus próprios pecados. Senhor, eu estou dando isso aqui por causa do meu pecado. Mas só que no passado eles ofereciam, era um animal. E hoje oferece o que? Nós vamos já falar, já, tá bom? Primeiro vamos lá para a carta de Pedro. Na carta de Pedro 2, primeiro, começa no verso 5, diz: e chegando para ele a pedra viva, não, é o 5, vós também como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para o sacrifício, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quando chega no 9, diz: mas vós sois a geração eleita. Está falando com o cristianismo na China, no Japão, no Brasil, Estados Unidos, qualquer país, porque hoje essa mensagem é para mim e para você. Então ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, primeiro, Pedro está dizendo: tu era das trevas, como Paulo diz, Efésios 5:8, ele diz: antigamente era treva, agora tu é luz, então anda como filho da luz. O que é a luz na Bíblia? Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, antigamente era treva, quer dizer, que é o Deus das trevas? O diabo. O diabo dirigia a tua vida com egoísmo, com mundanismo, com a depravação, com a heresia, com a rebeldia contra as coisas de Deus, com a falta de misericórdia. E agora, tu saiu disso, tu veio para cá. Antigamente o diabo te usava para fazer sacrifício para ele. Quando a gente dizia: irmão, vamos embora, fica a noite toda no carnaval, como eu fiquei, bebendo, se prostituindo, traindo minha mulher. Isso há mais de 30 anos atrás, antes de eu conhecer o cristianismo. E agora, irmão, bora numa vigília, fica numa vigília, sacrifício. Agora é para Deus. Antigamente fazia para o diabo, agora é para Deus. Antigamente, irmão, bora passar a noite todinha gastando dinheiro com cerveja, com isso, com aquilo. Eu fiz muitas vezes, gastei meu salário inteiro em bebedeira. Quando chegava em casa estava lisinho, sem nada. E agora, às vezes, qual é o sacrifício financeiro que você está fazendo para oferecer para Deus alguma coisa? Se Israel lá
na época de Arão, eles tinham que entrar com alguma coisa no prédio, no culto. Ponto. Para por aqui. Ele diz aqui: tu é nação santa. Tá bom? O que é santo? O Arão, irmão, uma das coisas que ele fazia, que era a ordem de Deus para ele, e que é a ordem de Deus para mim e para ti também, já que nós somos nação santa. Santa quer dizer separado só para Deus, para viver só para Ele. Eu sou exclusivo dele. Meu comportamento é de alguém que serve Ele, diferente do comportamento de qualquer pessoa que não serve Deus. Então Arão usava, eu escrevi aqui, ó, na minha pescazinha que eu fiz, ele usava uma lâmina de ouro. Ele tinha um turbante, uma veste, que a Bíblia diz que ele tinha que ter vestes santas, viu? Ele tinha que ter isso, que Deus deu essa ordem. E dentro dessas vestes santas, Êxodo 28, 36 ao 38, tinha uma lâmina de ouro aqui na testa dele, e com uma letra grande escrita: santidade ao Senhor. Então quando aquele homem entrava no culto, todo mundo que estava no culto, e era muita gente, Israel tinha mais de 1 milhão de pessoas, e eles tinham que estar todo o tempo no culto, né? Tinha o tempo do trabalho, mas toda semana eles tinham que estar no culto. Aí resultado, eles olhavam Arão: santidade ao Senhor. E quando Arão saía dali, o povo dizia: isso daí é Arão, ele que estava lá com aquela roupona branca, toda branca. E aqui, ó, santidade ao Senhor. Isso era um dos pré-requisitos para Arão. E nós? Por que a testa? Porque primeiro, irmão, a Bíblia diz que Jesus vai voltar. Quando ele voltar, o mundo vai estar uma grande tribulação, como já está aqui em multidão de países onde o evangelho já é proibido, e vai ter uma proibição ainda pior depois que Jesus voltar. Na Coreia do Norte você não pode pregar, é proibido, você vai preso, até morto. Na China você não pode pregar na internet, você é preso. Em países muçulmanos tu não pode pregar na internet. Ponto. Mas Jesus diz que quando ele vier, ele vai botar primeiro uma marca na testa para libertar essas pessoas. Essas pessoas é que vão subir com ele, só quem está marcado na testa. Pastor, onde que está isso? Apocalipse 9, no versículo 4. Também está em Apocalipse 7, no verso 3. Por que, meus irmãos, que Deus faz isso? É uma coisa espiritual. Ele marca aqueles que já têm um comportamento cristão, e esses ele quer que ele leve esse comportamento cristão para os outros. E ele sabe quem está marcado e quem não está. Mas o meu comportamento, se é igual de Arão nessa parte, santidade ao Senhor, quer dizer, todo mundo está vendo no meu comportamento, aí sim eu estou marcado. Eu estou marcado para a salvação. Amém? Aqui em Ezequiel 9,4 diz que o dia que Deus mandou Nabucodonosor invadir Jerusalém, no tempo de Ezequiel, no tempo de Jeremias, primeiro ele mandou anjos marcar na testa, todos os que iam escapar da destruição, todos aqueles que viviam verdadeiramente como servo de Deus, que sempre Israel, no povo de Deus, tem o joio e o trigo, ovelha e bode, que anda nas trevas, que anda na luz, quem serve Deus, que anda com mentira. Que amanhã no nosso tema vai ser Mateus 24, 24, que Jesus disse que os falsos profetas vão enganar até os escolhidos. Então vamos explicar amanhã por que tem tanta gente enganada, tanta gente que Deus chamou e não vai ser salvo, por causa de ensino falso que ele pegou, placas falsas, religião falsa. Muitas são chamadas de cristão, não tem nada a ver com Cristo. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Perigo de eu ser escolhido, mas perder minha salvação, porque eu adotei um estilo de vida mundano, adotei uma doutrina falsa e vou
vou perder tudo, não vou ganhar nada se eu morrer hoje, céu não é para mim, fui enganado, preferi o engano. Então, prefira orar, clamar a Deus, que você que vai ganhar. Deus, me mostra se essa igreja que eu estou vai me levar para o céu, se essa pregação aí é verdadeira, se meu estilo de vida é de cristão mesmo. Deus, me mostra. Ponto. Então, eu estava marcado na testa, porque a testa, irmão, presta atenção, é que nem a mão, presta atenção. Se Deus marcar a gente na mão e eu quiser esconder meu cristianismo, eu posso meter minha mão no bolso, eu posso botar para trás quando eu estiver no meio dos outros, para ninguém ver que eu sou cristão. Mas na minha testa, se eu tiver que dizer santidade ao Senhor, como Arão era, se eu andar todo tempo assim, ó, ninguém vai me ver, vai derrubar a cabeça num saco, num buraco, ninguém vai me olhar. E não pode, não tem como, senão tu atravessa uma pista e o carro te pega. Tá bom? Por outro lado, essa testa aí é de onde vem a palavra testemunho. Atos 1:8, Jesus diz para o povo dele, que sou eu e tu, ele diz: vocês vão ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, tanto na Judéia, tanto em Samaria, tanto até os confins da terra. Testemunho, o que é testemunho? Está na tua testa, onde tu chegar, no teu comportamento. A outra coisa é porque a palavra testemunho vem do grego marturo. Marturo quer dizer morte. Eu estou morto em qualquer lugar, morto para minhas paixões, morto para minha vida mundana, morto para minhas roupas depravadas. Só mostro minha santidade através do que eu falo, que eu faço, que eu prego, que eu uso. Meu coração não é mais mundano e o mundo vai ver através de minhas ações. Então eu sou testemunha. Eu vou pregar, eu vou falar e eles vão ver meu comportamento é diferente de qualquer religião. Nenhuma religião vai ter o comportamento que você vai ter. Por isso que lá em Israel, na época de Cristo, na época de Jeremias, no capítulo 3, no verso 3, Deus usava Jeremias para dizer para Israel: vocês têm a testa de uma prostituta, vocês não querem ter vergonha. Olha, uma testa de uma prostituta. É como quem diz, está escrito aí, ó, qualquer coisa que tu faz é igual uma prostituta. Tudo que tu vive, que tu fala, o povo está notando o teu comportamento. Por isso ele dizia que estava na testa. Jeremias 3:3. E nós, irmão, o que o povo está vendo? Será que nós estamos usando o que na nossa testa? Quando vem uma pessoa na rua, de lá vem um traficante de droga, a comunidade onde ele mora conhece ele. Alguém que sabe que é um político bandido, que já viu ele se envolver em vários crimes. Quando alguém diz: irmão, vote nesse político aqui, vote nele, aí ele: epa, esse político aí eu conheço, já investiguei ele, já sei quem ele é, nunca vou dar. Ele tem uma testa de ladrão, de bandido, que acumula dinheiro dos outros, que nunca foi dele, ficou bilionário com o dinheiro dos outros, nunca vou dar voto para isso. Mas quando ele é um servo de Deus, como Daniel, que era um político, José, que era um político, né, na época deles, fosse hoje José e Daniel estivesse aqui para ser votado como senador, deputado federal, presidente da república, e alguém que investigou Daniel da Bíblia, do livro de Daniel profeta, ou Samuel, ou Moisés, ou Paulo, e alguém dissesse: vote aí em Paulo para presidente da república, vote aí em fulano para prefeito, vote em Jeremias. Ninguém teria nada para dizer: opa, eu vou votar nesse daí, é mais fácil dar certo com ele do que algum que já é assumidamente corrupto. Ponto. Então, irmãos, o Arão, ele foi um exemplo, e a igreja, ele foi chamada para fazer sacrifício, tá bom? Então, aqui diz que esse homem chamado Arão, que é hoje um dos exemplos para nós, para a gente segui-lo e imitá-lo, como Paulo dizia para a igreja: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Então todos os líderes
do passado que serviram a Deus verdadeiramente, que foram exemplo de vida como servo de Deus, eles são exemplo para ser imitado. Melhor, você como ele, meu estilo de vida vai ser como ele, principalmente porque 1 Pedro 2,9 diz que todos nós, os cristãos, somos o sacerdócio real. Aliás, quando Deus chamou Israel, não era só eles que precisavam ser o sacerdócio real. Por exemplo, o livro de Êxodo 19, Deus já dizia: todos vocês serão sacerdotes para mim, todo mundo. Mas aqui nem aqui na igreja, irmão. Qualquer igreja é assim. Quando diz: irmão, quem é que vai contribuir? A maioria não contribui com nada. Irmão, quem vai evangelizar fulano? Quem vai visitar fulano? Quem vai limpar a igreja? Quem vai ajudar a construir? Pagar para construir isso aqui? Pagar para contar? Essa conta de luz a maioria não quer dar nem um centavo. Mas tem aqueles, irmãos, que são obreiros, que eles já são declarados: eu faço, sou eu que faço, é para mim. Faz que nem Paulo disse em 1 Coríntios 9, 11 ao 15, ele diz: ai de mim se não pregar o evangelho, porque sobre mim foi imposta essa obrigação, porque senão, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Quer dizer, o verdadeiro servo de Deus, ele diz: ai de mim se eu for um inútil, de Mateus 25:30, que Jesus disse: lance o servo inútil nas trevas exteriores, lá haverá pranto e ranger de dentes. Então o cristão diz: eu faço, mas como Deus sabe que a maioria nunca vai fazer, então ele escolhe um grupo e vai treinar, e vai avisar, vai alertar: irmão, tu tem que ser assim, tu vai ser assim. Capacita esse grupo. Então Israel foi chamado todos para ser um povo sacerdotal, mas só a família de Levi é que se encaixava. Mas olha aqui onde está, que Deus chamou todos, é Êxodo 19. Pega a tua Bíblia, irmão, que é uma escola bíblica diferenciada. Interceda nessa escola bíblica. A maioria das igrejas por aí não tem uma escola bíblica dessa. 19:6 diz, eu vou ler dentro do verso 4. Diz: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Deus está falando para mais de 1 milhão de pessoas, que era o povo de Israel inteiro, todas as 12 tribos, não era só para a tribo de Levi que ele está falando. Aí ele diz, verso 5: agora pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu concerto, quer dizer, a aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. Quer dizer, peculiar quer dizer diferente de todo mundo. Vocês vão ser um povo diferente de todo mundo, porque onde chega vai dizer: é de Deus esse povo, é povo de Deus, pelo comportamento, pelo que prega, pelo que usa, pelo seu tudo, estilo de vida todo. Aí ele diz, verso 5: agora pois, se diligentemente ouvis a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Ao verso 6: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Povo santo, quer dizer, Deus queria que todo mundo de Israel tivesse santidade. É como hoje, Hebreus 12:14 diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Ou melhor, se meu comportamento em qualquer lugar não me identificar com um povo diferente, uma pessoa diferente, nunca que eu posso dizer foi o evangelho que fez isso em mim, que religião nenhuma faz, que o budismo não faz, que o islamismo não faz, que o espiritismo não faz, que as casas de macumba não faz, que o cachaceiro não tem, que o idólatra não tem, que o incrédulo não tem. Sou eu que tenho, porque eu conheci na palavra, decidi ser um povo sacerdotal, um povo santo. Bom, só que a maioria de Israel, tu sabe, que era cachaça, que era negócio de povo santo, nada. Assim como hoje tem isso, irmão. Muitos não querem nada com as coisas de Deus, mas muitos deles estão na igreja, só cantar, orar. Mamãe, eu estou precisando de ti, para evangelizar, para orar, para vir para o estudo bíblico.
Eu quero te treinar para ser um obreiro da igreja. Eu estou precisando do teu dinheiro para ajudar a pagar a conta de luz, que é caríssima. Tem um monte de coisa para pagar aqui para ajudar as crianças, o trabalho de criança, pipoca e não sei o que tem que dar. Tem que ter dinheiro por cento de recuperação, quem vai dar? Aí a Maria foge, eu não, do meu não, negócio de dinheiro não, fale comigo. Como tu vai fazer? Como que tu vai dizer que tu é igual à igreja primitiva? 2 Coríntios 9, 2 Coríntios 8 fala só de oferta o tempo todo, que a igreja precisa trabalhar nessa área também financeira, mas apenas uma das áreas. Quer dizer, todo mundo tinha que oferecer sacrifício, não era só Arão. Se fizesse assim, irmão, o povo de Israel, todos eles entrariam na igreja, na terra prometida, para viver lá, e através deles Deus ia salvar o mundo inteiro. Nunca precisaria de Cristo vir na terra, nunca, porque a partir de Israel todo mundo ia receber a palavra através de Israel, porque eles teriam um comportamento de quê? Santo. Seriam sacerdotes, 1 Pedro 2,9. Mas Deus, antes que o mundo existisse, Ele já sabia que não era assim, que mesmo pregando, a maioria não ia se encaixar, como hoje a maioria das igrejas não se encaixa, mas tem que ter alguém que fale, ponto. No tempo de Isaías, já também Deus repetia essa expressão, o povo de Deus no tempo de Isaías, 700 anos antes de Cristo. Olha o que ele dizia aqui, Isaías. Ele diz: vocês foram chamados para ser um povo sacerdotal. Olha aqui, ó, Isaías, tá bom? É o capítulo 61 de Isaías. Querido, aqui tem Bíblia, aqui não tem por aí. Por favor, pega esses vídeos e envia para alguém. Por favor, me ajude a evangelizar, me ajude para essa escola bíblica não parar. Envia para alguém, por favor, essas mensagens. Ó, Isaías 61, olha o que diz aqui no verso 6, diz: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis, por vossa dupla vergonha e afronta. Olha a promessa agora. Exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria, porque eu, Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Olha aí, ó. Eu lhes darei sua recompensa em verdade e farei uma aliança eterna com eles. Ponto. Aqui é Israel todo. Então, na época de Jesus, na época de Isaías, se eles se consertassem com Deus, era eles que teriam que levar a palavra para todo mundo, até para mim, para você. Aí sim eu estaria pregando, porque eu dizia, olha, porque Israel, da época de Isaías, todo mundo era santo, todo mundo era pregador, todo mundo doava. Tem que enviar um missionário, você para onde? Eu dou o dinheiro. Eu não posso, eu dou para ele ir. Ele está fazendo um trabalho, eu invisto nele. Ou então eu vou. Mas todo mundo tinha utilidade, mas não foi assim. Pouca gente, como nas igrejas, a maioria não vai fazer nada, não vai fazer sacerdócio real de 1 Pedro 2,9, 1 Pedro 5,5, nunca. E aí perdeu salvação, meu irmão, porque o povo santo é só esse que vai herdar o céu. Amém? Ponto. Aqui diz: vocês são sacerdócio real. 1 Pedro 2,9. O que é um sacerdócio real? É porque é o rei que é o dono, o rei dos reis, senhor dos senhores. E na Bíblia diz: Cristo vai julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. 1 Timóteo 4:2. Nós vamos ser julgados se morrermos como ímpio. No reino dele vai ter um julgamento. Para aqueles que querem, em vez de ser sacerdote de Deus, estão trabalhando com o diabo, com a mentira, com a heresia, com o estilo de vida falso, servindo o Satanás sem saber, porque está vivendo no pecado. E a Bíblia diz que quem vive no pecado pertence ao diabo. Quer dizer, o diabo está levando as pessoas para o trabalho. 1 João 3,8. Cuidado com isso.
E Deus não quer que seja assim. Por favor, pega essa mensagem e envia para outro. Amém? Vamos se reconciliar. Muito disso aqui eu não falei na escola de áudio. Então envia, por favor, para alguém esse vídeo. Me ajuda a evangelizar. Ponto. Amanhã voltaremos, se Deus permitir, mesmo horário. Ore por mim, orando você. Interceda por essa escola bíblica. E tá. Amanhã voltaremos, se Deus permitir. E nunca te esquece. Somente a verdade nos libertará. Amém.